Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vou revisar o conteúdo do primeiro trimestre com vocês, tá? Para que vocês possam se organizar aí para estudar para a PR. E qualquer coisa, como eu sempre digo a vocês, estou à disposição, entrem em contato pelo fórum, entrem em contato pelo chat no horário da aula, tirem as dúvidas, tá certo? Não fiquem com dúvidas, procurem esclarecer e perceber o porquê que a nota não foi de acordo com o que você gostaria, né? Tá bom? Agora, sigam também as nossas orientações, tá? Procurem estudar, revejam os blocos que nós trabalhamos, né? As sequências didáticas que nós trabalhamos nesse trimestre. Vocês precisam rever resenha, nós vamos falar sobre resenha hoje. Vocês precisam rever, então, resenha, e, para isso, acompanhem a aula, acompanhem os estudos no livro de vocês de produção de texto, tá? Eu vou indicar aqui nos slides, procurem acompanhar, procurem reler, procurem revisitar os slides, procurem revisitar as aulas que foram dadas, certo? Que aqui é só uma revisão, né? Além disso, vocês também precisam rever o conteúdo de romantismo, né? Romantismo, contexto histórico, características, romantismo poesia, romantismo prosa, autores da poesia, primeira geração, segunda geração, terceira geração, autores da prosa e os temas, né, que são recorrentes na prosa. E é preciso também rever as aulas de regência, estudar regência pelo material indicado, pelo AVA, né? Tirar as dúvidas conosco. Eu vou relembrar com vocês alguns dos verbos que vocês estudaram, certo? Nós vamos falar um pouquinho também sobre regência verbal, regência nominal, não nesta aula, tá? Numa aula posterior. Hoje eu vou falar sobre resenha, tá bem? Mas procurem rever todo esse conteúdo, procurem rever a prova, né? Lembrem-se de que a prova de língua portuguesa é uma prova interpretativa, então é importante que você domine os objetos do conhecimento com os quais nós estamos trabalhando, que foram esses que eu citei agora, né? Resenha, romantismo em geral, e regência verbal e nominal, e a crase, né? Também, que decorre da regência. Revejam, né, todos esses objetos do conhecimento, né, mas saibam que é muito importante em língua portuguesa que você interprete esses objetos do conhecimento, né? É importante que você não simplesmente memorize, na verdade a escola não o colégio militar, mas a escola, a educação não pretende mais isso, né? Que o aluno simplesmente memorize, mas sim que consiga articular, associar as ideias, né? Interpretar. Interpretar é muito importante, gente. As nossas provas, elas serão todas assim, né? Baseadas em leitura, né? Apreensão da leitura, compreensão da leitura, interpretação da leitura, tá certo? Então, é muito importante que vocês consigam associar os objetos do conhecimento que vocês estão apreendendo, né? E os textos que a gente vai lendo e vai... por meio dos quais a gente vai avaliando vocês, tá certo? Tá bom? Então, vamos começar? Vamos começar, então. Nós vamos trabalhar hoje com a regência, com a
a resenha, tá? Aliás, é só resenha, a gente só vai mexer hoje com a resenha, tá? Eu tinha, na verdade, pensado em resenha e regência e não corrigi aí, tá, gente? Mas corrijam. É só resenha, tá bom? Vamos trabalhar apenas com resenha hoje e nas próximas aulas com regência e com romantismo, tá certo? Bom, então, vamos lá. Primeira coisa, gente, é muito, muito importante não confundir resenha com resumo. São gêneros, né? São gêneros diferentes, tá certo? Não confundam. Na aula que nós apresentamos sobre resenha, lá no início do trimestre, nós deixamos isso bem claro. O resumo, ele faz parte, ele compõe a resenha, mas eles não são iguais, tá? Tá bom? Depois eu posso retomar o resumo para vocês, só para vocês verem a diferença. Então, vamos à resenha crítica. Olhem aí, ao final dessa página, né, desse slide, nós colocamos para vocês a referência, né, do livro didático, né? Vereda Digital, produção de texto, interpretação de texto, parte 2, tá? Então, vocês vão procurar o capítulo resenha, tá certo? E vão estudar, revisitar o capítulo resenha lá no livro, tá bom? Então, fora isso, tem os exercícios do AVA, as aulas no AVA, e tudo que nós postamos para vocês, tá bem? Bom, então vamos lá. O que é uma resenha crítica? O que é a resenha crítica? A resenha crítica, ela fornece informações acerca de determinada produção cultural, avaliando-a criticamente com pontos fortes e fracos. Então, vamos ver cada trechinho aí dessa frase, né? Fornece informações acerca de determinada produção cultural. Então, eu posso resenhar um livro, eu posso resenhar um poema, eu posso resenhar um espetáculo de dança, eu posso resenhar uma exposição de arte, tá? Então, o objeto da resenha é um objeto cultural, tá? Tá certo? É um objeto cultural que eu estou me propondo a resenhar, tá? Por meio da resenha, nós avaliamos, né, quem está fazendo a resenha, avalia criticamente aquele objeto cultural. Então, se eu estou avaliando um filme, quais os aspectos, quais os pontos fortes daquele filme, quais os pontos fracos daquele filme, certo? O que vai, por exemplo, fazer com que os espectadores assistam e o que vai fazer com que não assistam, né? Se eu estou resenhando, por exemplo, um filme, eu vou trabalhar com os elementos fílmicos. Se eu estou resenhando um livro, um romance, eu vou trabalhar com os elementos da narrativa do gênero romance, né? Ou seja, eu vou trabalhar com os elementos do objeto de conhecimento que eu estou resenhando, né, para que eu possa fazer a minha avaliação crítica acerca daquele objeto que está sendo resenhado, né, que está sendo criticado, que está sendo avaliado, tá certo? Para apresentar pontos fortes ou pontos fracos, eu posso, inclusive, me utilizar das estratégias de argumentação que vocês aprenderam quando estavam estudando a dissertação. Por quê, gente? Porque o gênero resenha é um gênero, né, da tipologia dissertação. Isso não significa que não possa haver trechos
descritivos, trechos narrativos, né? Numa resenha. Não significa isso. Pode haver, sim, mas significa dizer que o gênero resenha, ele é, em essência, digamos assim, né? Ele é, em essência, dissertativo. Então, ele vai ser composto por elementos da dissertação, tá certo? Ok. Considera-se um gênero argumentativo, olha aí, pois não apresenta meras impressões pessoais. Isso significa que, para ser uma resenha crítica, é importante que não haja só impressões pessoais, mas sim impressões pessoais com consistência, ou seja, argumentos, né? Então, o que eu avalio, né, de um determinado objeto cultural, a forma como eu avalio um determinado objeto cultural, mas essa forma ela não pode estar simplesmente presa, por exemplo, ao senso comum. Tá? E assim, por exemplo, vamos supor que eu esteja avaliando um filme. Não é porque todas as pessoas têm uma determinada opinião acerca de um filme, né? Ou porque todas as pessoas têm uma determinada, todas as pessoas, né? Estou generalizando, têm uma determinada percepção de um determinado elemento fílmico. Não é porque isso acontece, né? Que eu vou também na minha resenha, na resenha que eu estou escrevendo, reproduzir uma ideia também de senso comum. Não, a resenha ela é um gênero argumentativo, ou seja, ela é um gênero crítico, tá? Então, ela demanda a opinião de quem está fazendo a resenha, tá certo? Ela apresenta a opinião de quem está elaborando a resenha, tá bom? E não meras impressões pessoais. Bom, produzidas geralmente por pessoas com boa formação cultural, conhecedora dos principais métodos e técnicas empregados no campo artístico ao qual se dedicam. De certa forma, eu já até disse isso, né, gente, para vocês, porque os elementos, né, os elementos fílmicos, se eu estou tratando de um filme, os elementos de uma narrativa de gênero romance, se eu estou tratando de um romance, os elementos do gênero conto, vamos supor, se eu estou trabalhando com um conto, os elementos da fotografia, né? Se eu estou fazendo uma avaliação de uma exposição fotográfica, enfim, depende do objeto, né, do cultural que eu estou avaliando, certo? Mas eu tenho que ser, de fato, conhecedora dos elementos estéticos, dos elementos estruturais desse objeto que eu estou resenhando. Por quê? Para que eu consiga, né, por exemplo, fazer comparações, fazer alusão a outros artistas do mesmo campo, trabalhar se eu estou trabalhando com um determinado autor, citar outras obras desse autor, enfim, todas as estratégias de argumentação que vocês já aprenderam, né? Na verdade, elas podem ser sempre utilizadas, tá? Depende do objetivo, do seu objetivo. Da mesma forma, quando eu leio uma resenha, quando eu estou lendo um jornal e leio uma resenha, uma revista e leio uma resenha, ou uma revista especializada em literatura e leio a resenha de um livro que foi adaptado para o cinema, vamos supor, um determinado livro foi adaptado para o cinema, aí eu gostei muito do filme e vou ler a resenha do filme
para pensar acerca, né, do filme e do livro, e até mesmo desse gênero que é a adaptação, né? Então, tá, vou pensar sobre isso. É muito importante, quando eu leio também, me aperceber desses elementos que estão sendo arrolados ao longo do texto, tá? Ao longo de uma resenha, tá bom? Bom, e aí, onde esse gênero circula, né? E de que forma ele é veiculado, né? Aí nós colocamos para vocês. Eles podem ser publicados em jornais, em revistas, em sites, em revistas especializadas, né? Até mesmo em livros, né? Enfim, depende do objetivo. Sempre depende do objetivo, sempre depende da intenção, da situação comunicacional, da intenção de fala, certo? Bom, então, de uma forma genérica, é isso que nós vamos encontrar pela frente, tá? E aí, eu falei antes que não era para confundir com resumo, né? Por que eu falei que não era para confundir com resumo? Porque o que acontece com o resumo, gente? O resumo, ele não tem avaliação crítica. O resumo, ele apresenta uma síntese do texto original. Ele é simplesmente uma síntese. Então, ele trabalha com palavras-chave, com ideias-chave, né? Ele não vai apresentar opinião, nem apresentar juízo de valor, nem a favor, nem contra, nem positivo, nem negativo, né? Não vai fazer juízo de valor do objeto que está sendo resumido, né? Porque os objetivos também do gênero resumo são diferentes dos objetivos do gênero resenha. Agora, uma resenha é composta também por resumo, né? Tem uma parte da resenha que traz o resumo. Então, vamos lá. Resenha crítica, aspectos linguísticos, né? Alguns aqui eu já até apresentei para vocês. Numa resenha crítica pode haver sequências narrativas, descritivas e dissertativas. O texto como um todo, né? Se eu for pensar no gênero resenha e na tipologia como um todo, ele é um texto dissertativo, né? É um texto dissertativo e, como vocês viram no slide passado, argumentativo, porque tem argumento, tem construção de opinião, né? E de opinião consistente. Tem que ser opinião consistente, não mera impressão pessoal, nem do senso comum, simplesmente, tá? Mas eu tenho também sequências narrativas, porque, por exemplo, se eu estou resenhando um romance, eu vou contar a história, né? Eu estou fazendo uma resenha de Úrsula, que vocês já leram Úrsula. Então, eu conto, né, de uma forma mais rápida, né? Dependendo também da resenha, dependendo de onde essa resenha vai ser publicada, do objetivo dessa resenha. Mas o que eu vou fazer? Eu vou narrar, né? Por quê? Porque em parte dessa resenha, eu vou contar a história do objeto de conhecimento que eu estou resenhando, do objeto do conhecimento, não, desculpem, do objeto cultural, um romance, por exemplo, né? Bom, continuando. Emprego de adjetivos valorativos, verbos de ação, referências espaciais e temporais. Bom, se eu estou falando sobre um objeto cultural, eu vou fazer as referências espaciais, eu vou fazer as referências temporais, né? Se eu estou contando, resumindo essa narrativa, né? Por exemplo, eu me utilizo de verbos de ação para isso, né? E eu, sobretudo, emprego
Ou observem nas resenhas que vocês leem o emprego de adjetivos valorativos. O que são esses adjetivos valorativos? Para apreciar a obra, o que o autor da resenha faz? Ele se utiliza de adjetivos que acabam, que caracterizam, né? Que caracterizam a obra para que possa haver uma apreciação da obra, né? Porque o que o autor de uma resenha está fazendo é uma apreciação, né? Ele está fazendo, como a gente disse desde o início, uma resenha crítica. Em uma resenha crítica, aparece ponto de vista, opinião, pode aparecer juízo de valor, aparece uma apreciação da obra, certo? Bom, em uma resenha é comum que a gente encontre marcas de pessoalidade do resenhista, né? E agora é claro que isso depende do contexto de circulação. Sempre depende, gente. Se é uma resenha que eu estou fazendo num jornal da escola, né? Montamos um jornal na escola e aí combinamos de toda semana lançarmos uma resenha sobre um livro que estamos lendo, né, na escola, né? Vamos supor, poderíamos, né, construir aí esse projeto, né? Se é para os meus colegas, né, a linguagem e a forma como se apresenta toda essa resenha é uma. Se já é uma resenha que vai fazer parte de uma revista especializada, já uma outra linguagem. Então, o contexto de circulação, na verdade, de qualquer texto, não só da resenha, é sempre muito importante, né? Saber quem é que vai me ler e em que contexto, tá? Ok. A formalidade quando se trata de público mais geral. Então, quando é um público mais, né, geral, aí sim eu tenho uma linguagem um pouco mais formal. Se não, a linguagem pode até ser mais formal, né? Depende, né? Tudo bem? Informalidade, em geral, para o público jovem, por exemplo, em blogs, né? Há vários blogs que têm resenhas de filmes. Nossa, de filmes tem muitos de livros também, né? E muitas vezes a linguagem é um pouco mais informal. Por quê? Por conta do público, por conta do contexto de circulação, da mídia utilizada, né? Ok. Então, vamos lá. Elementos estruturais, vamos tirar daqui, elementos estruturais de uma resenha. Vamos lá? Na introdução de uma resenha, né, o que se faz na introdução de uma resenha? Isso até estava na prova de vocês, né? A introdução de uma resenha contextualiza o autor e a obra no universo cultural, a genealogia da obra, o tema principal, né? Apresenta o tema da obra que está em análise, né? Que vai ser aprofundado, o interesse ou o desinteresse, né, do leitor pela resenha e pela obra em questão. Quer dizer, é uma contextualização que vai, na verdade, apresentar a obra, né, que está em análise, tá certo? Vai apresentar isso. Numa segunda parte da resenha, nós temos o resumo, como nós já falamos, né? Então, o que é o resumo? São os pontos essenciais do texto e o seu plano geral, né? Ou seja, um resumo de Úrsula, um resumo da Cartomante. Eu vou fazer
eu vou fazer uma resenha crítica de A Cartomante, então eu quero um resumo da narrativa de A Cartomante, tá certo? O que eu faço, né? O que se observa em geral? Um agrupamento em blocos, ou fatos, ou ideias do objeto resenhado, ou de acordo com a ordem dos fatos, das partes dos capítulos. Isso sempre depende do objeto cultural que está sendo resenhado, tá? O que se vai fazer? Destacar as linhas centrais do pensamento do autor, analisar aspectos relevantes para a discussão temática. Gente, esses elementos estruturais, eles não indicam que toda e qualquer resenha vai ser idêntica, né? Mas isso te dá um panorama de como você deve escrever uma resenha e de como você deve ler uma resenha, tá certo? Observem essas partes quando vocês estiverem também lendo uma resenha, tá certo? Bom, sem opinião, né, quando se apresenta ideias principais, conectadas e ordenadas. E com opinião, quando se apresenta pontos falhos, revelação de determinadas ideologias, destaque de pontos válidos, né, relação com outros autores, né? Ou seja, como nós dissemos lá no primeiro slide, não são meras impressões pessoais, né? Inclusive, muitas vezes, o parágrafo conclusivo, ele traz um juízo de valor, né? Agora, é um juízo de valor, né, por meio de uso de adjetivos que caracterizam, como nós já dissemos há pouco, né? Para que haja uma apreciação da obra e que o leitor compreenda essa apreciação, né? Ok. Aí, como um terceiro elemento, né, uma avaliação crítica. Gente, isso aqui não significa que só vai aparecer juízo de valor ou apreciação crítica ou lá no final. Não, eu posso construir uma resenha em que, desde o início, eu estou me colocando, tá? Isso aqui é uma forma mais geral, tá certo? Tá bom? Agora, é importante, quando tem a avaliação crítica, que esses objetivos sejam contemplados, ou seja, apreciar a obra, recomendando ou não. Lembram-se que esse era um dos pontos, inclusive, da resenha de Úrsula, né? Apreciar a obra, fazer uma apreciação crítica da obra e recomendá-la ou não. Fazer sugestões ao autor, ao editor da obra, depende, né? Se isso convém ou não, tá? Então, observem esses elementos quando estiverem lendo uma resenha. Então, quais são os elementos da resenha crítica, né? Os elementos da resenha crítica. Juízo sintético sobre a obra, explicação do juízo, né? Quer dizer, tem que ter consistência, e sugestões do resenhista, né? Como apreciação final, com recomendação ou não, com fundamentação, ou seja, com consistência, tá? Lembre-se sempre disso, né? Não é porque eu não necessariamente consegui ideias do senso comum, são as minhas ideias, a minha apreciação crítica, a minha história de leitora, né, que me faz fazer uma determinada avaliação crítica, né? Bom, a análise é, em síntese, a capacidade de relacionar, nós até já dissemos isso, né? De relacionar os elementos do texto lido com outros textos, outros autores, outras ideias sobre o tema em questão, contextualizando o texto que está sendo avaliado. Para fazer a análise, portanto, certifique-se de ter informações sobre o autor, sobre as suas obras,
a sua relação com os outros autores, além de elementos capazes de contribuir para um debate acerca do tema em questão, tá? E, como uma última parte aí, a frase de encerramento em forma de indicação, né? Se você indica ou não aquela leitura, né? Nós falamos aqui muito no sentido da produção, mas compreenda que todos esses elementos, né, estarão também presentes na sua leitura, quando você estiver lendo uma resenha, tá? Bom, gente, espero que essas dicas tenham sido boas dicas para a sua prova. Eu desejo toda sorte e muitos bons estudos, sempre bons estudos. E qualquer coisa, estou por aqui para ajudá-los e para tirar alguma dúvida, tá certo? Um beijo e até a próxima aula, tá bem?